meu querido, estamos juntos mais uma vez para avançarmos nesse estudo glorioso sobre o final dos tempos. Quero te lembrar de se inscrever no nosso canal e clicar aí no sininho. Isso permite que você receba uma notificação de todos os estudos, todas as ministrações que colocamos neste canal. Você é bem-vindo a estar conosco. Estamos chegando quase no final do estudo, mas antes disso, eu gostaria de voltar um pouquinho e fazer uma revisão geral de tudo que falamos desde o nosso primeiro encontro, para entendermos o contexto. Vou até mostrar alguns gráficos para que você possa ter facilidade de entendimento. Temos que começar lá nas 70 semanas de Daniel, quando o Senhor traz para o profeta Daniel uma revelação de tudo aquilo que aconteceria no final dos tempos. Mas lembro que essa palavra para Daniel é específica, direcionada para Jerusalém e para Israel, porque o Senhor diz, é para a sua santa cidade e para o seu povo. Entendemos que das 70 semanas, 69 semanas já aconteceram. Coisas da história de Israel se passaram neste tempo. E antes de chegar à última, 70ª semana, é como se o anjo parasse o cronômetro, então há um tempo parentético, um tempo de parênteses, aonde se encaixa a história da igreja. Então a história de Israel é interrompida para que pudesse encaixar a história da igreja. E a descrição da história está lá nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, quando então o apóstolo João escreve cartas para 7 igrejas, e cremos que essas igrejas representam as 7 fases da igreja do Senhor aqui na terra, desde Pentecostes, que é o início da igreja, até o arrebatamento. Essas 7 fases da igreja acontecem ali. Então, há um tempo de parênteses, e estamos nesse tempo atualmente, quando a igreja está atuando, quando a igreja está evangelizando, quando a igreja está fazendo o seu papel, obedecendo a palavra do Senhor de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Mas vai chegar, e eu creio que em breve, o tempo em que a tarefa da igreja é cumprida, então chega o momento do arrebatamento. A igreja acontece de Pentecostes até o arrebatamento. Quando a igreja é arrebatada, então o anjo pega o cronômetro e libera. Volta a acontecer, volta ao tempo das 70 semanas. Só que agora faltando uma semana, a 70ª semana, uma semana de 7 anos. Então, exatamente no Apocalipse, livro de Apocalipse capítulo 4, descreve o arrebatamento da igreja, quando o anjo diz para João, vem para cá, sobe aqui, ele vê uma porta aberta no céu, somos arrebatados. Então, lá no capítulo 4 e no capítulo 5, há uma descrição do que acontece quando chegarmos no céu. E todo o ambiente, os 24 anciãos, o trono, tudo é descrito no capítulo 4, e no capítulo 5 surge uma questão, há um livro. O livro está selado com 7 selos. E esse livro é exatamente o que vai acontecer daqui para frente, e se pergunta, quem é digno de abrir este livro, de tirar os selos? E o único que é digno de fazer isso é aquele que morreu, mas ressuscitou, Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, que nos salvou e que nos levou para o céu. Então ele começa a abrir os selos, um a um, no capítulo 6 de Apocalipse. Lembre-se que este tempo nós temos 2 cenários. O cenário da igreja no céu, nas bodas do Cordeiro, vai ser um tempo glorioso, um tempo maravilhoso, 7 anos de adoração, de comunhão, que coisa maravilhosa. Às vezes os seus cultos, nossos cultos demoram 2 horas, 3 horas, e já saímos impactados. Imagina, 7 anos em adoração ao Senhor, enquanto aqui na terra estavam acontecendo todas as coisas descritas no Apocalipse, estavam acontecendo esses 7 anos de destruição. Lá então, no capítulo 6 de Apocalipse, Jesus começa a abrir os selos. E na abertura de cada um dos selos, são chamados demônios, espíritos malignos que virão para atormentar a terra. O primeiro a ser chamado é o anticristo. Depois do anticristo vem o espírito de guerra. Depois vem o espírito de fome, espírito de morte, espírito de perseguição e de destruição. Então esses selos são abertos, onde esses espíritos são convocados para atuarem na terra. O anticristo à frente deles, né? Ele vem montado num cavalo, porque ele vai trazer esses demônios todos.
Mas antes que o sétimo selo seja aberto, há um intervalo, onde o Senhor então seleciona 12.000 testemunhas de cada uma das 12 tribos de Israel. São 144.000 testemunhas que terão uma marca, terão um selo, de tal forma que nenhum desses demônios vai poder tocar nessas 144.000 testemunhas. Qual a função delas? Lembre-se que a 70ª semana, ela existe só para que Israel tenha mais uma oportunidade de reconhecer que Jesus é o Messias. Porque se não fosse assim, seria muito simples. Somos arrebatados e depois ficamos com o Senhor, mas não. O Senhor vai dar mais 7 anos, mais uma semana de anos, para que Israel possa reconhecer que Jesus é o Messias. Não só Israel, mas todos quantos estiverem aqui na terra terão essa oportunidade. Para isso, o Senhor separa essas 144.000 testemunhas seladas. Por que seladas? Porque esses demônios que são liberados, morte, guerra, destruição, fome, eles poderiam destruí-las. Mas não, o Senhor a sela de tal forma que ninguém vai poder tocar nessas 144.000 testemunhas. Então esses 6 demônios, esses 6 espíritos malignos são convocados, então começa a chegar o momento de abrir o 7º selo. O 7º selo dá início às trombetas. São 7 trombetas que serão tocadas. Cada uma dessas trombetas, sim, aí é a liberação para que esses demônios possam destruir. Os selos convocam a separação das 144.000 testemunhas e agora as trombetas vão ser tocadas para que haja uma liberação da destruição. A primeira trombeta é a destruição da terra. Claro que a terra não vai ser toda destruída, ela é atacada. 1/3 da terra vai acontecer e com seus flagelos e vai destruir todas as coisas da terra. Se você acha que hoje a poluição, você acha que hoje é o que a Bíblia chama de os monstros, as bestas da terra, né? Na verdade, esses monstros da terra, quando fala as bestas da terra, não são os animais. Eu entendo que as bestas da terra são exatamente furacão, tufão, maremoto, terremoto, vulcão, são as bestas da terra que serão usados para destruir boa parte da terra. É a primeira trombeta. A segunda trombeta, então, o ataque ao mar. Cai uma grande pedra, possivelmente um meteoro. Depois ataque aos rios. Depois ataque ao céu. Lua, sol, estrelas são atacados. Na quinta trombeta, o abismo é aberto. Quando todos aqueles demônios que estão presos ali, diz a palavra, para o seu tempo apropriado, eles são liberados e vão atacar. Só que esses demônios que estão no abismo, eles não atacam objetos, não atacam coisas, terra, animal, eles atacam os homens. Por isso eu creio que seja um ataque de doenças, seja um ataque de perseguição, seja um ataque espiritual, seja um ataque de todo tipo de opressão no pensamento, de sentimentos, isso que muitas vezes estamos vendo, né? Impedimento de falarmos, o corte de liberdade, estamos vendo isso atualmente no nosso país, não há liberdade para se falar o que se quer, e a perseguição, tudo isso, esses demônios vão atuar. Depressão, tristeza, angústia, medo, todos esses sentimentos malignos que atacam as pessoas, né? E na sexta trombeta, então, é organizado um grande exército contra Israel. 200 milhões de soldados são organizados para atacar Israel. Eles virão do norte, eles virão do oriente e vão ultrapassar uma barreira que hoje seria o rio Eufrates para chegarem a Israel e tentarem destruir Israel. Esses 200 milhões de soldados com um único objetivo: tomar Jerusalém e, com isso, destruir Israel. Nesse tempo, o anticristo está governando, é a primeira parte dos 7 anos, da 70ª semana, 3 anos e meio. O anticristo, então, vai governar junto com o falso profeta, e eles vão parecer bonzinhos, vão trazer muitas soluções, vão trazer soluções de casa, moradia, vão trazer solução de alimentação, vão dar universidade para todos. Há governos que atuaram nesses últimos anos, ou atuam atualmente em outros países, né, que tem exatamente o perfil do anticristo.
com soluções falsas de moradia, soluções falsas de alimentação, soluções falsas de apoio à minoria, solução falsa de guerra de um contra o outro, enfim. O anticristo vai atuar assim, vai parecer bonzinho. Vai inclusive fazer uma aliança com Israel, permitindo que o povo de Israel volte para a sua terra e ali reconstrua um templo. Por que eu tenho certeza que ele vai reconstruir o templo? Porque quando ele vai quebrar esta aliança no meio da 70ª semana, diz lá em Daniel que ele vai mandar parar o sacrifício. E sacrifício só é feito no templo. Então, certamente o templo será reconstruído. Certamente Israel, nesta aliança com o anticristo, talvez uma aliança mundial, porque diz que ele fará aliança com muitos, onde vai haver uma falsa paz entre judeus e árabes. Eu não sei, agora é especulação, mas algo do tipo, olha, os árabes, fica quietinho, deixa eles voltarem para Jerusalém, não ataquem não. E os judeus, o povo de Israel, no engano, volta para Jerusalém, imaginando uma falsa paz, mas na verdade o anticristo está atraindo-os para a sua terra, para lá então promover uma grande destruição. O templo será reconstruído. O anticristo vai parecer muito bonzinho, mas quando chegar exatamente no meio da 70ª semana, 3 anos e meio, Satanás vai, ou melhor, o anticristo, né, que é o instrumento de Satanás na terra, o anticristo vai arrancar a sua máscara e vai então dizer, eu é que mando, vai proibir o sacrifício, vai tirar o povo de Israel da frente do tabernáculo, melhor, da frente do templo, vai tirar o povo de Israel do comando do templo e ele vai governar, e aí sim as coisas vão acontecer. Aí surge então o que nós chamamos de flagelos. O que a Bíblia chama de flagelos, na verdade, é a consequência, os flagelos são a consequência do toque das trombetas. Se você observar a primeira trombeta que ataque a terra, é o primeiro flagelo. A segunda trombeta que ataque ao mar, é o segundo flagelo. Ou seja, os flagelos são as consequências do toque das trombetas. E essas coisas estão acontecendo. Então vai haver grande perseguição. No meio da 70ª semana e meia, o anticristo então se revela, e aí termina o tempo das 144 mil testemunhas. Ou seja, elas vão ser levadas para o céu, aqueles que se converterem e que aceitarem Jesus como Messias serão levados também, e eles vão participar então do finalzinho das bodas do Cordeiro. Mas nós já estamos lá, os arrebatados, durante 7 anos, levantando as mãos e adorando o Senhor, declarando que Ele é Deus e cantando Santo, 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 nos preparando para isso. Tudo isso está acontecendo então. Quando chega esse segundo tempo da 70ª semana, 3 anos e meio, o Senhor levanta então 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas vão estar em Jerusalém, atacando, confrontando o anticristo, o falso profeta, todas essas coisas. E eles serão protegidos de tal forma que o mundo inteiro vai querer destruí-los, mas não vão conseguir. Como hoje, o mundo inteiro quer destruir a igreja, mas não consegue. Persegue nos países onde a igreja é mais perseguida, Coreia do Norte, agora a China está perseguindo de uma forma tremenda, destruindo templos, né? Obrigando que dentro dos cultos se faça uma adoração a um imperador, uma adoração ao primeiro-ministro, uma adoração, enfim, a homens, né? E outros países aqui perto, no México, né? Na Venezuela, outros países onde a igreja é perseguida, mas a igreja não é destruída. E essas 2 testemunhas serão dessa forma, não poderão ser destruídas. Como Israel e a igreja sempre foi perseguido e nunca foi destruído, as 2 testemunhas também serão perseguidas, mas não serão destruídas. Mas elas vão confrontar o anticristo, vão confrontar esse governo que se levanta contra todos os princípios de Deus. Estamos chegando então no finalzinho. O anticristo já está governando de forma total, os flagelos estão acontecendo, destruições acontecendo, ninguém mais está na terra que reconheça Jesus como Messias. Chega então o momento do toque da 7ª trombeta.
A sétima trombeta não causa grandes coisas na terra. Na verdade, a sétima trombeta é uma convocação no céu. Você vai ver lá no capítulo 11 de Apocalipse, quando as pessoas, nós que estamos lá, a noiva do Senhor, já a esposa, são chamadas diante do trono do Senhor e adoram o Senhor e louvam o Senhor, e o Senhor então distribui os seus galardões. O que são os galardões? No meu entender, os galardões são exatamente as divisas que vamos receber, a autoridade que vamos receber para, ao voltar à terra com Jesus, como noiva, agora como esposa, na autoridade do nome de Jesus, para governar durante 1 milênio, durante 1000 anos, nós vamos voltar com esses galardões para então governarmos com o Senhor aqui e colocarmos todas as coisas em ordem. A sétima trombeta, na verdade, é um grande preparativo para que voltemos, um grande preparativo para que o tempo final possa acontecer. Está na hora de voltarmos. Está na hora de Jesus com a sua igreja, nós voltarmos para tomar conta do mundo, aprisionar Satanás e governar por 1000 anos. Mas algo acontece. Lá no capítulo 16 de Apocalipse, que diz a palavra, o Senhor se lembra da Babilônia. E como descrevemos na aula anterior, capítulo 17, capítulo 18, fala exatamente da descrição e da destruição da Babilônia. Aquela que se voltou ao longo da história contra Israel, contra os princípios de Deus, antes que o Senhor permita que nós voltemos agora como esposa e desposados do Senhor, o Senhor se lembra da Babilônia e promove a destruição e a vergonha da Babilônia. Estamos chegando então no capítulo 19, um tempo muito especial, o tempo do retorno de Jesus com a sua igreja. Nós vamos parar aqui e na próxima aula, que será a última, nós vamos falar desse tempo glorioso, onde a igreja volta para governar com o Senhor, onde a igreja volta para, então, colocar em ordem todas as coisas. Amém? Deus te abençoe, querido. Voltamos na semana que vem. E não se esqueça de se inscrever e de clicar no nosso sininho. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Um tempo muito especial está com você. Deus te abençoe.